live especial com cerejinha e hoje é dia da Alemanha. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Thay, que fez o takeover lá nos stories. Então, quem não olhou o takeover, vai lá nos stories. Não sei se todos ainda estão no ar. Eu já coloquei nos destaques e a gente vai conversar com a Thay hoje, então, sobre o intercâmbio dela aqui na Alemanha. Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live especial com cerejinha au pair aqui na Europa. Hoje é o dia da Alemanha. E antes eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Faltam 3 dias para começar a minissérie que vai trazer vocês para a Europa com o intercâmbio que ainda é segredo no Brasil. Saindo do Brasil com um contrato de trabalho, alimentação, hospedagem e ainda ganhar uma bolsa em euros com visto garantido e sem esqueminha. Boa noite, Brasil! Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Bora lá, gente! Faltam 3 dias para começar a minissérie. Isso significa que vai ser sábado às 18 horas. Ah, Mary! Um beijo de Berlim, diretamente de Berlim. Gente, como que faz, como é que vai funcionar a minissérie, tá? Vai receber o acesso à minissérie, aos conteúdos, 3 episódios gratuitos e intensivos, quem está em algum dos grupos do WhatsApp. Então, se tu tá em algum dos grupos do WhatsApp, gente, é sucesso. Aguarda lá, que todas as informações e instruções importantes eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Então, não silencia, certo? Gente, quanto que é isso? Cris, o intercâmbio de au pair, ele é gratuito. Tu vai ter apenas o custo para vir fazer o teu intercâmbio aqui na Europa. Cada país tem os seus custos, mas geralmente é de 3 até 6 mil reais para ficar 1 ano ou mais, certo? Só que assim, gente, sobre isso a gente vai falar no episódio de amanhã, às 6h45 da manhã, gente. Todo dia eu tô aqui com vocês às 6h45 da manhã, fazendo a contagem regressiva pro primeiro episódio da minissérie. E o nosso assunto, quem é que tá aí nas lives das 6h45? Me conta. Quem é que tá acordando cedo às 6h45 para vir conversar comigo aqui nas lives? Quero saber. O assunto de amanhã, então, é sobre Jaque, mas eu não tenho dinheiro para fazer o intercâmbio. Quanto que custa fazer o intercâmbio de au pair? Quais são os gastos que eu vou ir? E que história é essa de intercâmbio gratuito? Mas é gratuito mesmo? Como assim? Como é que funciona isso tudo? Certo? Amanhã, às 6h45 da manhã, então. Ó, já um monte de futura cerejinha aqui. A Vicky, a Ana, a Paloma, todo mundo a Gisele, todo mundo de manhã na live das 6h45, gente, ó. Sucesso, tá? 6h45, quem tá lá comigo, eu tenho certeza absoluta que ano que vem já vai estar aqui na Europa. Porque vocês estão dedicadas, né, com o intercâmbio de vocês. Certo? Então, todo dia até sábado a gente vai fazer, então, às 6h45, a nossa live de esquenta pro embarque. E cada dia tem um assunto importante que a gente vai falar e vai conversar sobre ao vivo. E, gente, o calendário, ele tá fixado lá no feed. Ele tá fixado lá em cima, nos posts pinados lá em cima. Então, dá uma olhada no calendário, coloca todas as lives e todos os nossos encontros no alarme do despertador do celular para não perder nada. Certo? Serve para homem? Só vejo meninas. Maia serve para homem também. Tem vários cerejos aí, tem au pairs masculino aqui na Europa. Já fiz live também com meninos e as regras são as mesmas, não muda absolutamente nada, certo? Mas aí eu também preciso falar que 98% dos meus seguidores e que tem interesse em fazer um intercâmbio de au pair é feminino, certo? Existe um machismo muito grande ainda no Brasil, né? De achar que, cuidar de criança ou vir fazer um intercâmbio aqui na Europa é coisa de mulher. Gente, isso é no Brasil, porque aqui tá cheio de meninos masculinos fazendo intercâmbio de au pair. Então isso é uma coisa muito enraizada do Brasil ainda, infelizmente, né? Mas, enfim, vamos lá.
Gente, o takeover da Thay tá lá nos destaques já, porque eu acho que ele já começou a sair do ar, né? Porque deu as 24 horas, então quem não olhou, não acompanhou ainda a Thay e o intercâmbio dela aqui na Alemanha, depois da live vai lá nos destaques lá em cima e vocês podem acompanhar então um pouquinho da rotina da Thay. E, gente, se vocês derem uma olhadinha nos destaques, vocês vão ver lá. Eu acho que tem mais de 50 destaques com cerejinhas, tá? Elas mostrando o intercâmbio delas aqui na Europa, elas mostrando o embarque, fechando a mala, como é que foi a viagem. E se vocês olharem no calendário, vocês vão ver que a gente tem bastante conteúdo ainda dessa semana aqui para a semana que vem. Certo? Então, assim, ó, a gente tem bastante coisa para fazer aí nessas 2 semanas. Então, corre que tem bastante conteúdo, gente. E outra coisa é o seguinte: não deixa os conteúdos atrasarem, tá? Então, assim, já que onde é que vai acontecer a minissérie? Vai ser aqui no Instagram, vai ser no YouTube? Gente, calma. Quem tá nos grupos do WhatsApp vai receber o acesso, certo? Não vai ser ao vivo, é um episódio que vai ser liberado, tá? E eu vou deixar esses episódios, eles vão sendo liberados, já tá lá o calendário bem bonitinho, mas eu vou deixar eles uma semana no ar para dar tempo de todo mundo assistir, certo? Só que tu não vai atrasar com conteúdo. Às 18 horas sábado eu não posso, não tem problema nenhum, gente. Vocês podem... chegou em casa às 20 horas, chegou às 22 horas em casa... chega e assiste, porque senão vai atrasar o conteúdo, não vai dar tempo de olhar e depois vocês vão vir. Gente, eu já tô na turma 16, vocês vão vir falar, já que eu olhei o episódio 1 e o 2 e não tô achando 3. Saiu do ar, então não deixa o conteúdo atrasar, certo? Então lá nos destaques também, gente, olhem todos. Tem o da Thay lá que tá o primeiro, né? Mas olhem todos, gente, porque realmente tem muito conteúdo. Eu tenho 3 anos de conteúdo, né? Faz 3 anos que eu abri a turma 1, certo? Então tem muita coisa para vocês se informarem. A primeira coisa que vocês precisam fazer é seguir as cerejinhas que já estão aqui na Europa vivendo o intercâmbio delas, para entender como tudo isso funciona, para se convencer de que sim, é real, é possível, funciona, existe o visto, tem centenas de cerejinhas já vivendo o intercâmbio aqui na Europa, e aí sim vocês vão começar a entender que é possível sim, gente, é real. E esse tipo de intercâmbio não é nenhuma novidade, tá? O intercâmbio de au pair, ele já existe desde 1969, tá? O acordo de au pair foi assinado em Estrasburgo, na França, e desde lá é um programa legalizado, fiscalizado, com visto, com processo, tudo certinho, certo? Como faço? Mila, te inscreve lá depois da live, entra no link da bio, lá tu vai clicar no link, vai colocar o teu nome, o teu e-mail e o teu número do WhatsApp, certo? Eu coloco o Insta delas pra gente seguir. Hilary, eu coloco sempre, tá? Lá nos destaques, o primeiro sempre tá marcado, assim como eu marquei o da Thay, eu marquei todas as outras cerejinhas. Em seguida elas me marcam também e eu vou repostando. Então lá nos destaques vocês conseguem encontrar várias delas que eu já trouxe aqui para dividir o intercâmbio com vocês. Certo? Que mais, gente? Eu acho que era isso que eu tinha de aviso para dar. Então, gente, contagem regressiva. É sábado às 18 horas. E a Thay vai conversar comigo hoje, porque lá atrás ela também assistiu a minissérie com os 3 episódios. Então, quando eu falo que a minissérie pode mudar o teu destino para 2024, é real. Acontece muito, certo? Gente, eu vou desativar aqui os comentários para a gente conseguir fazer a live aqui certinho, porque senão fica subindo aqui os comentários, eu não consigo nem ver a Thay, e vocês também prestarem atenção no assunto. Vamos tentar chamar ela? Deixa eu ver aqui se aparece. Aqui. Será que funcionou? Oi! Tá me escutando? Tá me escutando? Tô te escutando bem. Bem-vinda à live.
Vamos começar então. Fala um pouquinho de ti, Thay. Te apresenta, conta a tua história, de onde é que tu é no Brasil, como é que tu conheceu o intercâmbio de au pair, como é que tu foi parar aí na Alemanha, aqui na Alemanha, né? Estamos longe, mas estamos no mesmo país. Conta um pouquinho de ti. Então, eu me chamo Tainaz Igual, algumas pessoas que estão aqui já me conhecem, outras ainda não. Atualmente eu tenho 27 anos. Eu morava no Rio de Janeiro, São Gonçalo. Agora eu moro aqui em Erfurt, no estado da Turingia, Alemanha. Bom, há um ano atrás eu morava em São Gonçalo, né? Assisti os episódios da minissérie. E quando eu comecei a pesquisar sobre, né? Porque eu tirei meu passaporte quando eu tinha 19 anos. Então, quando eu comecei Uhum. a viajar para fora, para os Estados Unidos e tal, apareceu o seu perfil para mim, né? Graças a Deus. E Apare- tu já conhecia o intercâmbio de au pair? Não, não conhecia. Não conhecia. Uhum. No caso, eu Uhum. estava vendo para ir para os Estados Unidos, assim, turista, né? Mas eu não sabia sobre o intercâmbio. Eu soube através da propaganda que aparece pra gente. E aí eu comecei a ver. Enfim, aí eu te mandei mensagem perguntando quando que ia abrir a turma, porque você tinha acabado de encerrar a turma 8, que eu sou da turma. Uhum. A gente Aí, tinha turma 8 faz um ano atrás, exatamente, né? Eu acho que foi. Foi em agosto, né, do ano passado. aí eu fui te mandei mensagem no direct perguntando quando que ia ter a turma 9 e você não sei ainda, não sei. Tava no seu perfil, olhava as histórias, ficava lá vendo quando que ia abrir, quando que ia abrir. E aí depois eu vi que ia ter a, a minissérie, aí assisti tudo bonitinho, tudo direitinho. E aí chegou a minha vez de ser uma cerejinha, né? Então eu comecei a assistir fazer um negócio lá do. Como é que é o nome do programa, né? Do Au Pair. Assistir lá tudo, Uhum. cada episódio. Fiz tudo igual tava no script. Usou o É o planner. meu plano, tá aqui. Sério? Eu não acredito que ela tá com planner. Eu trouxe, claro. Que lindo! Gente, olha só, para dar um spoiler aqui para vocês, tá? A Thay tá aí com o planner dela, mas esse planner, ele é um material complementar da mentoria, mas eu dou ele de presente para quem assistiu o primeiro episódio da minissérie, Verdade. tá? Então, assim, que legal! Nossa, muito show. Tu trouxe ele pro contigo, então, pra Europa. Muito bom. Eu trouxe, porque eu falei, não, eu tenho que ter o plano B, né? Se eu quiser ir para outro lugar, eu tenho que assistir de novo as coisas, tudo de novo. Então eu trouxe, porque é meu guia. E até porque o plano tem. No final a gente fazia a cartinha, né? Então tem que lembrar, né? É De onde. verdade. Gente, e essa cartinha, inclusive, se tiver cerejinha assistindo, né? Tanto que está no processo, ou então que já chegou na Europa, é muito interessante. Façam isso. De, às vezes, assim, reler a cartinha que vocês colocaram. No final do planner tem uma cartinha que vocês fazem pensando, né, nas dificuldades que vocês vão passar, nos desafios e o motivo do porquê vocês escolheram, então, vir para a Europa fazer o intercâmbio, né? Porque às vezes a gente esquece, assim, do meu Deus, mas por que que, né? Eu tô vivendo tudo isso e tal. Então, é muito, muito interessante te ouvir lá atrás, né, quando tu realmente começou o processo e todos os teus sonhos e coisas que tu queria realizar e começar a ver, poxa, tanta coisa que né, eu já consegui fazer, já consegui realizar, tirar os planos do papel, e às vezes a gente não se dá conta disso tudo que a gente está vivendo, né? Muito E bom. para poder lembrar, falar, passo bastante coisa, realizei bastante coisa, porque passa Muito assim, bom. mas na verdade fez várias coisas, só não lembra. Verdade. E Quanto aí tempo, quanto tempo tu já tá aí? tem 8 meses agora. Nossa. E tu já tem planos para o pós-au pair? Tenho planos, depois eu te conto. Não, não conta, não conta se não estraga os planos. Depois que acontecer aí a gente. Poder compartilhar com todo mundo. Muito bom, muito bom. Então, quando eu estava no Brasil, eu trabalhava de assistente. Eu era assistente administrativo em uma loja de ferragem.
Não gostava do meu trabalho. Eu trabalhava porque eu precisava, mas eu não gostava. E aí, quando eu descobri o au pair, eu falei, nossa, foi tipo um estalo. Eu falei, nossa, é isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu nem me... Eu quero. O cartão não passa, parcela. Saber. E aí, eu adquiri a mentoria. E aí, o primeiro passo foi descobrir se eu queria França ou a Alemanha. Porque eu também queria França. Mas eu queria mais a Alemanha. Porque o meu Uhum. sobrenome é de... Todo mundo me pergunta, por que você não tem cidadania? Então, porque quem era alemão era o avô do meu avô. Uhum. Era... E ele já morreu, meu avô já morreu, meu avô já morreu. Então, como é que eu vou achar isso? Não tinha como. E o passo mais fácil para mim era o au pair. Aí eu vim, né, para a Alemanha por causa do meu sobrenome, que eu tinha vontade de conhecer a cultura. Pois é, essa era uma primeira pergunta que eu tinha para fazer. Thay, por que a Alemanha, né? A gente tem 11 países ali na lista, não falta opção. E E tu decidiu então que o destino do teu intercâmbio ia ser a Alemanha. Como é que foi essa decisão assim para eu ti? fiz aquele teste do aplicativo, né, que vê lá qual idioma mais ou menos você quer, que você consegue se adaptar melhor. Eu já estudava inglês, só que na mentoria, quando a gente estava no processo da mentoria, tava lá você falando, você não tem que ir para um país para poder aprender inglês. Se for para aprender inglês, você aprende no Brasil. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, mas eu já tô aprendendo inglês no Brasil. Verdade, né? Não faz sentido eu ir para a Holanda para aprender inglês na Holanda. Sendo que eu estando na Alemanha, eu posso ir lá visitar a Holanda a hora que eu quiser, visitar a França. Então, não, Verdade. vou conhecer a Alemanha. E eu tinha 26 anos já. Eu adquiri a mentoria com 25 para 26. E aí, com 26 anos, foi o passo final, porque 27 não dava mais. E aí eu falei assim para você, se eu comprar a mentoria agora, adquirir a mentoria agora, eu consigo ir antes de fazer 27, você falou assim, se você se esforçar, você consegue ir até agosto. Pois bem, passei na prova em agosto, aí comecei a procurar família. Eu até queria Uhum. criativa antes, na verdade, né? Eu criei o perfil antes lá no Opel World, criei bonitinho e deixei lá, em stand-by. Mas aí as famílias viam meu perfil e mandavam mensagem, eu até respondia e tudo mais. E aí, quando elas me perguntavam se já tenho visto, eu falava, não tenho. Aí acabei não fazendo live com elas, né? Com essas famílias. E aí, quando eu tive o meu certificado, e aí eu comecei a procurar família e tudo mais. O processo é bem chato. Mas é um processo, né? Se não fizer, não sai do papel. E aí eu encontrei uma família que ela me ligou por ligação. Eu fiquei muito nervosa. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Eu não sabia se eu falava inglês, se eu falava alemão. E aí, por fim, eu fiquei traumatizada. Eu botei lá no grupo do Facebook que eu tava traumatizada. Aí as meninas falaram, é assim mesmo, que não sei o que não sei o que lá. E aí depois eu continuei procurando outra família, até que eu achei a família que eu tô hoje. É a minha segunda família, depois de procurar. E a Uhum. gente fez uma chamada de vídeo, uma só. Uhum. A mãe mostrando a casa, o quarto, as crianças. E aí eu falei, é isso que eu quero. E aí os critérios foram final de semana livre, não trabalho, não trabalho, gente. Ótimo. Não. Não, fim de semana tem que aproveitar o intercâmbio, gente. Tem que ter aquele tempo livre para a gente aproveitar, né? Sim. O meu celular é pago pela família, né? Assim, é o plano. Eles pagam minha academia, Uhum. mas que academia, plano. Aí meu curso também é pago por eles. Muito bom. E a cidade também é super interessante, assim, porque Erfurt, eu não sei se é uma cidade universitária, mas eu sei que tem bastante coisa em volta ali, né? É, Uma cidade pequena, mas é muito bonita. E, tipo assim, eu moro em Villeurbanne, que é a 6 minutos de Erfurt. Então, eu tô a 6 minutos de distância do centro da cidade. E pra mim é bom, tipo, eu não tô longe de nada, né? muito bom. Mas que tem faculdade, tem tudo aqui. Tem até uns. Descobri Bom, que tem né? um aqui que eu nem sabia que tinha. Ó,
Muito bom, muito bom. E a parte do processo, assim, então, né? Tu fez a videochamada com a família Eu tinha chamado com a família. e aí viu os critérios, viu os benefícios e aí decidiu que essa era a família, então, para o teu intercâmbio, que era a família ideal. Sim, quando a gente estava no processo do contrato, eu falei lá que queria final de semana livre, aí anotei lá nas observações lá que estava final de semana livre. E aí, quando ela me enviou o contrato para assinar, eu vi que estava faltando essa observação que eu tinha imposto do final de semana. E aí eu fui mandar uma mensagem para ela no WhatsApp, falando assim: olha, você esqueceu de botar lá, né? Porque eu fiquei com receio de colocar sozinha, né? E ela achar ruim. Então eu fui lá no WhatsApp, conversei com ela e falei: olha, acho que você esqueceu de botar lá. Eu olhei o contrato, tá faltando isso e isso. Aí ela falou assim: ah, tudo bem, vou endireitar. Ela endireitou, minha filha. O que tá lá é o que vale pela lei. É, bem, bem certinho. E de chegar aqui e falar: ah, mas a gente não combinou isso. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, final de semana, eu tô aqui à toa, eu até brinco com as crianças, mas não é uma responsabilidade minha. Eu brinco porque eu quero. Uhum, uhum. E depois do contrato pronto, marquei no consulado, foi em outubro. Outubro, agosto, setembro, outubro. Outubro. Outubro, a gente fechou o contrato, fui no consulado, Teu até que foi. consulado é o do Rio, né? Uhum. Fui no consulado, ai, tava me cagando de medo nesse dia, porque eu falei, meu Deus, se esse homem começar a falar alemão comigo, vai dar ruim. Todo mundo lá falava alemão. O consulado de alemão, todo mundo fala alemão. Eu falei, meu Deus. Mas ele falou português comigo, mas o português dele não era um português nativo. Mas dava pra entender. Uhum. Aí ele pra mim, são quantas crianças? Eu falei, duas. Tem quantos anos? Eu falei, 2 e 3. Ah, tá. A casa é grande, né? Tô olhando aqui no seu contrato que a casa é grande. Aí eu falei, tipo assim, já tinha lido tudo, então eu sabia, né? Porque ele tava falando que eu afirmasse o que ele tava falando. Tá, mas peraí, isso em português ou em alemão? Português. Uh! Eu Pois é, muita gente acha, ai, tem medo da entrevista e tal e tal. Gente, alguns hoje, tá? Alguns consulados fazem sim a entrevista e lá nos grupos do WhatsApp a gente tem bem bonitinho as perguntas que eles fazem, vocês treinam e tal e tal. Mas não é tudo consulado isso. E não se preocupem com isso antes do match, né? Foca no match aí depois do match, porque, gente, o principal é. cada consulado tem o seu processo, então muda isso de consulado para consulado. E, gente, todo mês é alguma regra que muda. Então não adianta agora se desesperar, se descabelar, porque lá no consulado tal faz entrevista. Gente, até tu fechar o match, marcar para agendar, já mudou 5 vezes de regra. Tá? Então acalma o coração, respira fundo, segue o teu processo e aí depois consulado é outra etapa. Sim, mas na hora, Muito bom. assim, as perguntas que eles fizeram foram perguntas básicas. Acho que se fosse feita em alemão, também daria para falar normal, porque são perguntas fáceis. Era mais para saber o que eu estava fazendo, né? E aí, pagou assim, quando você vai? Porque a data do contrato tá para o dia 1º de setembro. Aí eu falei, então, tô esperando meu visto ficar pronto para eu poder comprar a passagem, né? Sem o visto, eu não posso comprar a passagem. Falei logo assim. Aí ele falou assim: ah, tá, isso era lá pro dia 15, mais ou menos. E eu falei assim: quando mais ou menos você acha que vai sair meu visto? Aí ele falou assim: então, o prazo é até um mês, né? Eu falei: não, eu tô perguntando, né? Mas há umas exceções. Eu falei assim: mas sempre tem uma exceção. É um mês, mas sempre tem uma exceção. O meu contrato começa dia 1º. Aí ele falou assim: né? Vai que tem uma exceção. E eu fui a exceção. Meu visto saiu lá pelo dia 20, 23, 24. Foi bem rápido. Nossa, bem rápido. E aí, quando saiu, meu contrato estava pronto para o dia 1º. Aí eu mandei mensagem para a família perguntando se podia chegar dia 7, porque a passagem para perto assim, já estava muito cara. Uhum. E eu comprei para o dia 7, cheguei aqui, linda e bela. Tu Mas lembra quanto tu pagou pela passagem? lembro, eu paguei pela passagem, foi 5 mil e pouco, porque eu escolhi. Foi cara, porque foi em cima da hora, né?
em cima do dia praticamente. Eu escolhi a poltrona, eu não sabia, porque eu queria vir na janela, né? Eu falei, não, primeira vez eu tenho que ir na janela. Eu nunca andei de avião. Eu falei, a primeira. Aí escolhi a poltrona, aí Qual a mala foi a companhia? foi a Air France. Air France. Uhum. Aí Fez escala em Paris, fiz então. escala em Paris. Quando Chegou já no estilo. já que é pra ir, minha filha, vamos ir bonita. Vamos ir Muito gastar. bom. Aí cheguei em Paris, o telefone já não funcionava. Já só pelo Wi-Fi, mas o aeroporto todo no Wi-Fi. E aí a família mandando mensagem para mim, quando o horário que ia chegar, perguntando quando que eu ia, eu mandava print de tudo lá para eles. Aí falou, tá bom, vamos te buscar no aeroporto. Falei, tá. E aí, depois disso, eu peguei, quando eu cheguei, aí depois da França, eu fui para Frankfurt. E eles, Tá, mas peraí. Como é que foi a imigração em Paris? verdade, a imigração, olha. Como é que foi a imigração? Porque, gente, muita gente vem assim, ai, mas como é que eu preciso me vestir na imigração? Como é que eu posso me comportar? O que que eu preciso comprovar? Eu preciso de dinheiro? Eu preciso de passagem de volta? Como é que faz essa imigração? Como é que foi para ti? Não precisa de passagem de volta, porque você está com contrato de 1 ano para ficar no país. Como que você vai ter uma passagem para voltar? Só se você fosse turista. Não bate uma coisa com a outra. Então, a minha passagem foi uma passagem só, com ida, entendeu? Sem volta, sem direito à volta. Uma passagem de ida. Mas assim, quando chegou lá naqueles guardinhas lá, eu falei, pronto. Eu pensando positivo, falei, não vai me parar, não vai me parar, mas parou. E aí falou assim, fica aqui um pouquinho. Aí veio 2 agentes assim falar comigo. Falou assim, você tá indo pra onde? Eu fui e falei, né? Falou em alemão. Falou assim, você fala alemão? Aí eu falei um pouco, aquele pouco do pouco, né? Aí eu falei um pouco. Aí ele foi e começou a falar, eu não tava entendendo nada. Nada, 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 nada. Aí falou, tá, qual idioma que você fala? Eu falei, português. Aí ele falou assim, você fala espanhol? Eu falei, eu entendo um pouco. Aí falou comigo em espanhol. Aí falou assim, o que que você vai fazer lá na Alemanha? Aí eu fui e falei, né, que ia ser ao pé e tal. Aí eu peguei o contrato, né? Porque eu não tava conseguindo me comunicar direito. Aí eu peguei logo o contrato, aí dei o contrato assim na mão deles, aí eles olharam. Aí falaram assim, ah, tá. Aí um conversou assim com o outro, falou assim, vai pra Alemanha, não fala nem alemão. Tipo assim, me zoando, me zoando. Vai pra Alemanha, não fala. Morde as costas, eles que aguentam. Eu falei assim, tá, pode liberar ela. Eu fui, né? Eu falei, ai, passei, aquele alívio no coração. Eu falei, e o medo de voltar pra trás depois de já ter pago tudo? Engraçado. Fiquei com o coração aliviado e mandei uma mensagem pra família assim, passei na imigração. Aí ele falou, Muito bom. Aí recebi ela no carimbo. E aí, quando eu cheguei aqui, a diferença de Frankfurt pra cá é 3 horas de viagem de carro. Nossa, eu tava já. E o pai falando comigo que ele foi me buscar, a mãe ficou em casa com as crianças. E aí ele falando comigo e eu entendendo nada, 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 não entendi, tava entendendo nada, eu não sabia nada. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu já sabia que ia ser assim, né? Porque eu vi sabendo. Eu falei assim, "Ah, tá bom, quando eu chegar lá eu vou dar um jeito de aprender." Eu fixei, aparece a perguntinha pra ti aqui? Apareceu, como você. Ah, tá. Aí, quanto. Acho que já foi respondida ali, eu coloquei só pra deixar a perguntinha ali, mas pode continuar falando. E aí, quando eu cheguei aqui, nossa, que eu vi as casas daqui, é igual aquele jogo do The Sims. Cada casa que eu olhava, eu ficava, nossa. E eu era uma pessoa que eu jogava muito The Sims no Brasil, então eu fico assim, ó. Até hoje eu olho para as casas e fico falando, nossa, igual a casa do The Sims, idêntico. Aí cheguei aqui, aí a gente subiu, né, para a cozinha, que fica aqui em cima. Aí a mãe tava acordada, as crianças já estavam dormindo. Aí o pai e a mãe conversaram comigo, falaram assim: ah, amanhã você quer levar as crianças na escola com a gente ou você quer descansar para poder desfazer a mala e tudo mais? Aí eu falei: não.
eu posso levar, eu vou junto com vocês, né? Tipo, desfiz a minha aula no mesmo dia, a gente chegou aqui, eu acho que era umas 3 horas da manhã, quase, pra acordar às 7, acordar às 7. E aí eu falei, não, eu vou com vocês, não sei o quê. E eu fui. Entendia nada. Aí as crianças, quando me viram, aquela euforia toda. E aí eu perguntei, né, assim que eu cheguei, eu falei assim, o que você quer que eu faça com as crianças, tal? Como que você quer que eu cuide das crianças? Aí ela falou assim, não. O pai falou assim, não, você não precisa fazer nada. Você e as crianças se dando bem é o que importa pra gente. Eu falei, tá. Mas no começo, o alemão, olha, eu cheguei no frio, no frio, no frio, no frio. Cheguei em novembro, um frio, eu não tinha roupa pra ficar aqui. E olha que eu trouxe as roupas que eu achava que era mais quentinha do Brasil pra cá e não servia. Não, e tu ainda pegou o início do inverno. Tu passou todo o inverno, a tua adaptação foi toda no inverno, né? Tá, e pra adaptação, o que que tu sentiu assim quando tu chegou logo que mais tu teve dificuldade? O clima, a alimentação, a rotina com as crianças, o alemão, o que que foi assim mais que te pegou? Foi tudo. As crianças, eu ficava rindo. Tudo eu ficava rindo porque era criança, criança ri, você tá linda, tá ótimo. Agora, no começo, a alimentação é um pouco complicada, porque eles ficavam perguntando o que eu comia, eu falava o que eu comia, mas eu podia cozinhar se eu quisesse, mas a mãe também cozinhava, né? No começo e tal, ela sempre cozinhava, mas a comida daqui, meu Deus, o rote é horrível. Quem não Ai, gente, assim, um parênteses, gente, Brasil não existe comida melhor, gente. Inclusive, a gente consegue melhorar as comidas dos outros. Tá? A nossa pizza é melhor, o nosso estrogonofe é melhor, o nosso cachorro quente. Tirou o pé do Brasil, começa a miséria. acredita, eu pego e vou fazer do jeito do Brasil, nossa, é outra comida. E aí, assim, acho que o pior de tudo é o idioma. O frio, eu comprei roupas, botei um casaco, comprei uma bota, a mãe me levou na loja para comprar a roupa. E aí, o idioma, porque quando ela foi comigo comprar a roupa, ela falou assim: vai lá experimentar. Aí falou o provador. Eu lá sabia o que era provador? No meu vocabulário nem tinha provador ainda. Aí, o quê? Ela, provador. Aí eu, quê? Aí eu vi que daí eu raciocinei, tipo assim, eu falei, ela deve estar falando da roupa, né? Eu pensando. Aí eu fui, vi que devia ser isso, entrei na cabine. Mas a gente se comunicava pelo celular, no tradutor. E é isso. E, tipo, a mãe era mais impaciente do que o pai tinha mais paciência. E quando a gente foi, aí eu fui conhecer a família toda. Teve uma hora que eu fui com a família toda, os avós, os tios, todo mundo. E eu, não entendi, eu só entendia umas palavras soltas, né? Eu não entendia todo o contexto, só umas coisas ali, umas coisas aqui. E aí ela falando assim, a mãe, a família perguntando por que que você escolheu ela então se ela não fala alemão? Que não sei o quê, falando horrores. Aí eu olhando assim pra eles, né? Que eu tava fingindo que tava prestando atenção, né? Olhando serinho. Aí eu falei assim, tá. Aí teve uma hora a irmã perguntou pra mim, a irmã do pai perguntou pra mim. Eu fui lá e respondi ela. Demorou quanto tempo pra começar a entender a língua? Como é Então, que é o teu nível hoje? Tu já tem ideia, assim, tipo, tu fez tu chegou para fazer o curso do A1, tu foi direto pro A2, tu sabe qual é o teu nível hoje, tu tem ideia? o meu nível hoje é A2. Uhum. Assim, quando eu cheguei, era o A1, eu fiz o A1, né? Mas, tipo, a gente estuda para passar na prova. A gente não estuda para poder saber. A gente estuda para passar na prova. Estudou, passou na prova, tá lindo. Aí chega aqui que você vai aprender o idioma. Então, tipo, se a pessoa vai vir só em 2024 e a gente ainda tá em 2023, tem 4 meses para estudar. Então, se estudar todo dia, bastante, chega aqui sabendo mais coisas do que eu. É porque eu tive pouco tempo assim para estudar, eu trabalhava, então, né, quem tem mais tempo para estudar. Gente, isso é muito real, porque assim, ó,
Eu conheço, inclusive, gente, né, que às vezes fica estudando até o nível intermediário, se preparando para vir. Chega aqui é assim, ó. É. Aqui eles falam rápido, realmente não é aquela coisinha do curso que tu vai, tu aprende bonitinho, ou no Duolingo, né? Tem muita gente que chega aqui e fala, a roupa da menina é vermelha. Gente, aí eles não. Aqui é vamos que vamos e não dá tempo. Então, mesmo, né, que nem as meninas da Alemanha, a gente precisa tirar o certificado do Goethe, é uma prova que a gente faz e tal. Mas, mesmo com o certificado A1, eu indico muito, inclusive, né, começar a fazer o curso mesmo quando chega aqui na Alemanha, do A1 mesmo, para pegar a base certinha do zero e aí começar a estudar mesmo, né? Sim. Muito bom. Pelo nível mais básico para poder ir pegando. Porque quando eu cheguei aqui, eles só falavam textão comigo. E eles sabiam que eu não sabia falar direito. Eles falavam umas frases muito grandes, eu só pegava uma palavra solta ali ou aqui. Eu ficava assim, sem entender. Ele sempre tinha que usar o tradutor. Sempre, sempre, sempre. Ficou assim um tempão. E aí, conforme eu fui estudando, aí a gente foi diminuindo o tradutor. Hoje em dia eu nem uso mais tradutor. Arrasou. Nem uso. Eu lembro que pra mim, assim, é que é muito difícil a gente ver a nossa própria evolução. Sempre me falavam, ai, já que tu tá evoluindo, tu tá ficando melhor, mas eu não conseguia enxergar aquilo, né? E aí, acho que foi com uns 3 meses eu consegui dar a minha primeira informação na rua pra uma velhinha. Ela pediu onde é que era a estação de trem. Eu falei, lá no fim da rua, à direita. Eu pensei, gente, será que ela sabe que eu não, que eu não falo alemão? Será que ela entendeu? Será que tá tudo certo? Eu pensei, gente, tô conseguindo. Significa que é possível, eu tô evoluindo. Ali eu vi que tá, tudo bem, tá tudo certo, vou continuar, tá dando certo. E aí foi, mas pra mim também, assim, eu sempre pergunto pra vocês, mas pra mim a minha maior dificuldade, com certeza, foi o idioma, foi o alemão porque para a gente se comunicar, às vezes é frustrante, a gente quer se comunicar, quer se fazer entender e não sai no início, né? Porque você fala assim, se eu falar uma piada aqui pra eles, até eu desmentir a piada, eles não. Aí eu falei assim, não. Aí teve uma vez, eu tava já com 2 meses aqui, as crianças já conseguiam me entender, eu consegui entender as crianças, porque criança fala devagar, às vezes fala rápido, E mas eu falo repete, né? toda hora, eu falava assim para as crianças, você tem que falar devagar, porque eu não sei, eu falava. Eu não... Aí a menininha falava devagar comigo e tal, maior paciência. E os pais falavam rápido, mas depois que eles viram que eu era igual os filhos dele, criança, aí eles começaram a falar devagar comigo, frase pequena, igual para as crianças. E aí foi melhorando. Aí quando deu uns 3 meses, 4 meses, já conseguia me comunicar melhor. E aí eu ia pra academia e tal, tinha um pessoal lá que eu me comunicava. Você foi a primeira ao pé da família. Ah, eu sou a primeira ao pé dessa família. Inclusive, eles estão querendo outra ao pé já depois que meu contrato acabar. Ó, ó, indicação de família, muito bom, muito bom. E aí eu peguei, comecei a falar. Hoje em dia eu falo assim com eles, né? Eles entendem. E às vezes, quando eu acho que eles não entendem, eu pergunto: você entendeu o que eu falei? Porque a gente fala uma coisa, mas não sabe se foi isso que eles entenderam. Eu falo: você entendeu o que eu falei? Aí ele falou: entendi, o seu alemão tá melhor, né? Eu falei: tô estudando muito. Eu falando: tô estudando muito. E não, tá melhor. E no outro dia também eu fui sair com um boyzinho aqui da Alemanha. Aí ele falou assim: nossa, mas seu alemão é muito bom pra uma pessoa que tá aqui há pouco tempo. Eu falei mesmo: tipo, a gente, eu não acredito. Eu fico sem acreditar, porque É, estudo eu falo: nossa, ainda acho que o meu alemão não é bom. E aí, quando alguém que realmente é nativo e fala que consegue entender e consegue ver que a gente fala bem, aí eu fico toda boba. muito bom. E realmente é real, isso é muito difícil a gente sentir a nossa evolução assim. Mas eu sinto também que eles aqui, eles gostam bastante quando tem alguém que está estudando o idioma deles, quer aprender, está interessado, eles, ai, nossa, mas tu tá estudando alemão, meu Deus, que legal. Eles apoiam, assim, incentivam isso também, né? Isso eu acho também bem legal. Família queria estudar alemão, alemão é tão difícil. Aí eu falo: mas português também é, inglês também é. Se você estudar, você vai falar. Todo idioma é difícil, você tem que estudar. Eu acho
francês difícil. Quando eu fiz o parâmetro entre o alemão e o francês, eu achei francês mais difícil. Mas tem gente que acha alemão mais difícil. E, Exatamente. Gente, faça um teste, faz uma semana de francês, faz uma semana de alemão. Eu acho, assim, realmente, o alemão é uma língua difícil, mas, Thay, tu não tem ideia da quantidade de gente que vem me falar isso que tu falou agora, que fez o francês, fez o alemão e se identificou um pouco mais ali, com o alemão, sentiu uma facilidade. Claro, né, gente, também, é, o francês, ele vem um pouco mais, assim, né, do latim uhum, e o inglês, ele vem do alemão. Então, realmente, tem muitas coisas parecidas e tem palavras que são muito mais parecidas com o português, né, assim, do que o francês, por exemplo. Então, cada um vai ter ali a sua dificuldade, as suas facilidades e tem que estudar, não adianta, né? E não tem melhor maneira, gente, de vocês realmente aprenderem e praticarem um idioma do que morando com uma família nativa. Porque ali é todo dia, toda hora, vocês acordam, vocês vivem, vocês respiram aquele idioma, não tem para onde ir, né? Tem que sobreviver ali e aprender. meu instinto de sobrevivência todo dia aqui. Todo dia eu tô pondo ele à prova, porque não tem pra onde correr. A mãe aqui, ela até estuda espanhol, mas ela nunca falou um ai em espanhol comigo. Eu nunca nem ouvi a voz dela em espanhol. Hoje, eu tava aqui em casa, eu tava conversando com meu irmão, e aí ele falou pro pai, eu não tô entendendo nada que ela tá falando. Aí eu falei assim pro pai, você estava estudando o espanhol também junto com a mãe, né? Ele falou assim, só estudo bem pouco, a mãe que estuda mais. Aí eu falei, mas eu nunca ouvi a voz dela em espanhol. Aí ele falou assim, a gente quase não fala muito. Mas, enfim, ela nunca falou em espanhol. Tem meninas aqui que vêm, que olha, passa cada coisa aqui que se eu contar aqui, vocês até choram. Eu fico, eu fico, pai, a menina vem pra cá sem saber de nada, passa o pão que o diabo amassou, vem sem mentoria, sem nada, trabalha de manhã, para de noite. Tem uma menina que eu conheço, não vou citar nomes, né? Mas ela fez o contrato, né? Ela veio, eu acho que por agência. Ela trabalha de manhã até de noite, trabalha final de semana. Não, aí eu falo assim, tá, mas se você trabalha final de semana, por que que você não fala com a família que você não pode trabalhar final de semana? Por que que você não reclama os seus direitos? Ah, não, meu au pair já tá acabando, depois eu vou ver outra coisa. E aí ficou assim, tipo, saiu do ruim para um pior e continua assim, aceitando. E tá até hoje. O au pair dela vai acabar mês que vem, ela vai fazer outra coisa. Mas, tipo assim, é uma pessoa que se deixa passar por isso, porque vai fazer outra coisa. Se o outro lugar for pior que o au pair que ela tava fazendo, vai continuar passando. Aí vai falar, o au pair era ruim. Não era ruim. Todo lugar Exatamente. tem a sua dificuldade. No Brasil também, todo mundo passa por dificuldade no Brasil. No seu trabalho no Brasil, tipo, o pessoal que trabalha no Brasil também tem um chefe chato. Aqui nem tudo é mil maravilhas, nem todo dia as crianças estão tão bem. Eu não tô bem todo dia. Os pais não estão bem todo dia. Então, minha filha, não tem o que fazer. Tem o lado positivo, só saber lidar. Mas se você tiver um contrato bonzinho e lindo, né? É mais fácil. Porque Nossa, com certeza. ela não conseguia se impor contra a família porque estava no contrato que ela trabalhava no É final de semana. isso, tem que ser visto antes do match, né, gente? É muito importante vocês conversarem nisso. E, pelo amor de Deus, gente, é a escolha da família que vai definir o intercâmbio de vocês. Então, sejam criteriosos. Tem muita gente que vem para cá sem colocar nada no contrato, sem nenhum benefício. Nem a cidade no mapa coloca, e aí vai para o meio da DORF, não consegue sair de lá. Então, sejam responsáveis pelo intercâmbio de vocês, que nem a Thay falou, né? Escolham muito bem a família, que isso com certeza vai definir o intercâmbio de vocês. E não dá para chegar aqui e aí ver qual é, não. Tem que se preparar muito bem, colocar no contrato, negociar, fazer certinho, saber os seus direitos, saber como funciona o intercâmbio, né? Porque senão dá ruim mesmo. E aí depois vai botar culpa no intercâmbio. Complicado. Ou, tipo, se a família for uma família ruim e você levar essa família para o consulado, você vai gastar o seu dinheiro e o consulado vai negar o seu visto. Ou seja, você podia ter feito todo um trabalho bom, mas por não ter visto tudo isso, É, chegar lá e foi o visto negado. Aí é, não não, adianta.
Não, e tem muita gente também que acaba empurrando para frente família ruim. Acha que é isso mesmo, que o intercâmbio é assim mesmo, e vai levando, tem medo de trocar de família. Gente, o Rematch tá aí para isso. Ninguém precisa ficar com família ruim, né? Então, às vezes até a família é boa, mas ou tu não te adaptou com a rotina com as crianças, ou com a cidade, ou alguma coisa tá atrapalhando o teu intercâmbio, gente, troca. Tá passando por isso. Se você tem a possibilidade de trocar, tem várias famílias aí, ainda mais já estando aqui, é mais fácil ainda de trocar do que estando lá do outro lado do Brasil. Em Com relação certeza. a... A Sabrine perguntou, em relação a racismo com latino, você já passou por alguma experiência aí? Perguntam muito isso, principalmente da Alemanha, assim. Ah, mas não tem preconceito? Como é que é um brasileiro? Quando tu fala que é do Brasil, o que que eles falam? Como é que foi a experiência para ti? Tem alguma coisa para contar? Não, os latinos aqui, os alemães adoram os latinos. Acho eles lindos. A gente arrasa aqui, gente. Mas acho gente linda. Todo mundo, os outros a gente passa, eles ficam olhando, adora conversar com a gente. Os americanos mesmo em si, e o pessoal que é árabe, turco, esses então adoram, eles adoram conversar. O alemão é mais assim, como que eu vou explicar? Mais tímido, né? Mas Fala fechado. fechado. Mas o turco, o árabe, esses outros pessoal assim, eles vêm e falam assim do nada. Quando você vê, já tá falando, você. O que você falou? Aí, não tem um racismo. Aqui a Alemanha, eu acho que é um país muito diversificado. O pessoal é bem. Aceita bem o pessoal de todas as classes, assim, né? Todas, todas realmente. Não tem, eles são bem, bem abertos. Assim, eles são mais grossos, assim. Acho que é porque é o jeito deles, né? São mais rigorosos. Mas fora isso, não. É só o jeito deles mesmo, mas eles não têm racismo, não. Não, eles falam com todo mundo igual. O que vale para um vale para outro. Como é que é aquele negócio? A burocracia que é para mim é para outra pessoa. A única diferença entre mim e uma pessoa nativa daqui é que a pessoa vai conseguir se comunicar igualmente. De uma eu tenho a dificuldade toda do idioma deles conseguirem me entender e eu consigo entender eles, mas fora isso, é a mesma burocracia para... É muito legal isso, porque cada um também tem uma experiência. É legal a gente falar sobre isso, né? Porque, por exemplo, assim, para mim, né? Primeiro que eu não tenho cara de brasileira, que é a cara que eles falam. Gente, aqui fora eles não sabem que existem todos os tipos, porque o Brasil é criado por colônias, né? Tem portugueses, tem espanhóis, tem alemão, tem italiano, tem japonês, a maior colônia, acho que do Japão. Então, eles não têm ideia, assim como a gente sempre acha também que o alemão é tudo loiro de olho azul. Não é, gente. Isso é mito, né? Então, para mim, eu com a boca fechada, eu passo por alemã, digamos assim. Quando eu falo que eu sou do Brasil, quando eu falo que eu não sou daqui, aí eu dou 10 chances. Adivinha de onde é que eu sou? Eles falam tudo, menos Brasil. Eles não falam Brasil. Quando eu falo, E eu aí, quando eu falo que eu sou do Brasil, aí eles falam, eles abrem um sorriso. Nossa, Brasil, por que que tu saiu do paraíso para vir para cá? Aqui só chove e tem tempo ruim. Ah, porque eu já fui para o Rio, e aí quer falar de futebol, quer falar de carnaval, quer falar de caipirinha. Gente, é bem legal, assim, essa experiência. Pelo menos aqui eu até hoje tive. Quando eu falo que eu sou do Brasil, eles abrem um sorriso e querem saber mais e conversar, é bem legal. a gente, ó, eu fui no castelo, eu esqueci o nome do castelo que eu fui. Nós pais, né? Fui com as meninas, a gente foi almoçar num restaurante, e lá tinha um. Eu não sei se ele era de origem alemã pura ou se ele era uma pessoa que veio para a Alemanha. Mas aí eles falaram assim: de onde vocês são? Aí a gente falou que era do Brasil. Ele falou: nossa, adoro futebol do Brasil. Ele sabia todos os times que tem no Brasil. Nem eu sei todos os times que tem no Brasil. Nossa. E ele falou pra gente que gosta do futebol do Brasil. Eu pensei, mas aqui nem tem futebol do Brasil, só tem daqui da Alemanha e tal, né? Ele falou assim: não, mas eu gosto muito de lá tal. Aí trouxe nosso lanche, aí trouxe doce pra gente, trouxe água, assim, de graça, né? Falou que adorava o Brasil, adorava as pessoas de lá, que era uma pessoa muito boa, que não sei o quê. E eles são muito assim, tem umas pessoas que são bem calorosas, alguns não, mas a maioria sim. Recebe
Muito bom. Tá, e pra gente começar a finalizar aqui. Tem uma galera chegando nova aqui, sempre quando eu começo a fazer mais conteúdo e coloco a minissérie, né, antes de abrir a turma, que não tem ideia que existiu o au pair, que está descobrindo esse mundo do intercâmbio agora. Qual é a dica que tu tem para dar, assim, para quem está chegando agora e está querendo, pensando, assim, em vir para a Europa, talvez vir para a Alemanha? O que tu tem de dica para dar para o pessoal? Então, se a pessoa já tiver o passaporte, meu filho, é meio caminho andado. Que aí não precisa ter que ver mais uma coisa. Mas, assim, o principal é assistir a minissérie, né? Que para poder ingressar no au pair. Que lá na minissérie você vai ver se é realmente o que você quer, vai assistir lá, tudo bonitinho, e fala, não, é isso que eu quero. Eu assisti a minissérie, mas eu já sabia que era o que eu queria. Chegando agora e tem dúvidas, assiste a minissérie. Inclusive, eu vi uns stories seus que você postou lá do pessoal falando coisa com nada. Gente, tráfico de mulher. Então, tem muita gente que tá traficada aqui, né? Muita gente. Loucura. Gente, isso até é uma falta de respeito com todas as cerejinhas e as meninas que eu trago aqui para mostrar o intercâmbio, né? Gente do céu. Assim, ó, os stories estão pegando fogo lá. Depois que não olhou, vai lá dar uma olhada. Eu não vi, depois eu vou olhar ver em qual post que a pessoa publicou isso, porque eu nem vi qual post, eu só vi que você printou e postou nos seus stories. Não, eu já apago o comentário, gente, porque assim, eu recebo tantas mensagens assim por dia que vocês não têm ideia. O que que eu fazia? Eu apagava e bloqueava, apagava e bloqueava. Pensei, eu vou começar a expor a pessoa. Porque não é possível uma coisa dessa, eu não vou passar essa raiva sozinha. Eu fiquei com raiva, imagina você. Eu falei, gente, não é possível, cara, que a pessoa não perde o tempo para escrever, mas não perde o tempo para olhar, ver a quantidade de menina. Pô, se fosse cara, já teriam muitas denúncias, né? Porque a quantidade de menina que tem aqui, já viu, já mostrou o mapa de cerejinha que tem no Maps, cheio de pontinho de cerejinha. Então, Gente, muito legal isso, porque eu coloquei um mapa aqui na minha parede, porque a gente tem um mapa lá no Google Maps, lá no grupo. Claro que tá meio que uma zona, uma bagunça lá ainda, né? Porque tem um monte de gente que não colocou, tem um monte de gente que colocou lá e não tá sem nome, coisa assim, então eu não tô organizando ainda, mas eu tô fazendo um mapa físico aqui e logo mais, em alguns dias, porque vai dar trabalho para fazer, né? Não sei quanto tempo eu vou conseguir terminar. Eu mostro para vocês o mapa, gente. Não tem mais nem espaço para colocar os pin tudo. Muito bom. menino também pode. Eu vi que tinha uma menina que escreveu um comentário aí, esse menino pode? Pode. Inclusive, tinha um menino que seguia a Jaque, que me seguiu e que falou que era cerejinho. Viu? E eu falei, tava fazendo na turma 9 no grupo do Facebook, tinha um menino que você chegou a comentar pra gente fazer o vídeo, né? Pra poder ter aquela apresentação na plataforma do perfil do Alpel Word, que a gente bota o vídeo lá. E aí você falou assim, olha, teve um menino que ele fez uma apresentação, que ele até fez uma música para a família. Eu lembro disso, esse era um menino. É. E aí, menino também pode, é porque as pessoas não sabem, né? Não sei se nem todos os meninos querem, mas pode. É só basta querer e fazer acontecer. As regras são as mesmas, gente. Inclusive, se vocês descerem lá embaixo no feed, vocês vão encontrar uma live com um menino au pair. Então, é possível sim. Thay, conta um pouquinho então da tua experiência assim com a mentoria pra gente finalizar, Não, como cerejinha. Uhum. assim, dentro da mentoria tem todos os passozinhos que você tem que ir lá assistir, ver qual país você quer, os requisitos. E lá tem tudo detalhado, do zero até o embarque, depois do embarque, e quando chega aqui, se você tem que fazer cartão de crédito ou débito, se você. Tudo tem lá detalhadinho, assim, para você escolher a família, para você ver se a família é ruim ou boa, para você fazer o seu perfil dentro da plataforma, para você conseguir chegar ao meu perfil, ver se está um perfil de cerejinha. Então, assim, é muito completo, a mentoria é bem completa. Tem tudo passadinho, passo a passo. Sabe, mastigadinho, é só engolir. Tá tudo. Então, assim, foi para mim muito bom, porque tava lá, era só seguir o passo a passo, e o passo a passo faz agilizar. Como eu falei, eu
adquiri em 2021 para 2022. Em 2022 eu já vim, então foi tudo assim, bem rapidinho. Eu só tive que estudar, fazer tudo que estava lá na mentoria, passou aquele processo, é, fiz bonitinho a prova, passei na prova, olhei a mentoria de novo, fiz o processo da família, olhei a mentoria de novo e tinha lá os documentos que tinha que levar pro consulado. Tudo assim, eu olhava a mentoria, fazia. Olhava a mentoria, fazia. Então foi, se fizer tudo que tá ali, rapidinho chega aqui. Não tem muito assim, não tem mistério. É só fazer acontecer. Entendeu? Então, para mim, super valeu a pena. Se há um ano atrás me perguntasse, faria de novo. E o lado bom, que eu acho que nem todo mundo sabe, mas você só precisa adquirir uma vez. Uma vez e você tá lá para sempre. Não é todo isso, mas a Jaque fica disponível sempre. Eu posso mandar uma mensagem para ela aqui agora e ela responde e fala: Não, é isso aí. Não, mas, não, mas é isso mesmo. Ela tá lá o E, tempo. inclusive, gente, que nem a Thay tinha falado também, né? Na verdade, são 11 mentorias dentro de uma, né? Porque muitas meninas também estão acabando o ano de au pair e já estão indo para o próximo. Tem várias cerejinhas que já estão no segundo intercâmbio de au pair. Então, tem todos os grupos, tem a comunidade depois, porque, na verdade, assim, a parte do processo mesmo, né? Até a gente dar match, até a gente começar a vir, é muita realmente que nem a Thay falou de ver as aulas, de colocar em prática, de fazer o que tem que ser feito, se dedicar, né? Mas o intercâmbio mesmo, né? Começa quando vocês dão match e vão no consulado com visto, né? Então, essa experiência com as cerejinhas aqui depois, com a comunidade, o pós-au pair, depois assim, vocês dividem, né, o intercâmbio de vocês lá no grupo. Os grupos lá é por amor, né? Meu Deus, rola de tudo. Fervoroso, É muito legal. fervoroso aquele grupo. Várias notícias, várias fofocas o tempo todo, a gente falando várias coisas. Então, assim, é só fazer o que está lá na mentoria. Lá tem vários países, então, como você falou, várias mentorias dentro de uma só. Por isso que eu trouxe meu caderninho aqui da mentoria, porque se eu daqui a 2 meses escolher que vou para França, eu assisto a mentoria de novo, porque eu já tenho, né? Tenho ali meu plano, faço bonitinho, tudo que tá ali é só seguir. Tem alguma dúvida? Já que tive uma dúvida, ela vai estar lá para me socorrer. Isso. Com certeza. Muito, muito bom. Tá, e te desejo todo o sucesso do mundo nesse restinho que tu tem de intercâmbio. Espero te encontrar aqui ainda, né, pela Alemanha. A gente não. Eu falo que a gente tá longe, mas a gente não tá tão longe, não. A gente tá aqui, uma hora se topa aí, né? E na Oktoberfest, talvez. Ah, pronto. Ah, hum, Combinado. Combinado. Amei conversar contigo, amei. Gente, sigam a Thay, ela coloca um monte de coisa lá, adoro acompanhá-la nos stories. E fico muito feliz de fazer parte um pouquinho da tua história, da tua jornada, do teu intercâmbio. E se puder, fico muito feliz também de te conhecer pessoalmente e te dar um abraço. já quero, eu também já quero. Eu em Munique, só que eu fiquei na casa da família da irmã, do pai, só que aí não deu tempo de ir até o centro de Munique. A gente até foi, mas estava com as crianças, com todo mundo. E aí não deu, mas não vai faltar oportunidade. Tem 4 meses ainda pra gente fazer acontecer. Certo? Um super beijão, amei conversar contigo e até mais. E é isso. Cheers! Tschüss!